Olá, meu nome é João Gabriel e o nosso grupo ele vai apresentar a relação entre os conjuntos fuzzy e conjuntos crisp. Os integrantes do grupo são os seguintes: Alan Moraes, eu, João Gabriel e o Vinícius. A apresentação vai funcionar da seguinte forma: antes de falar a relação entre os conjuntos, nós vamos apresentar uma introdução sobre os conjuntos crisp e os conjuntos fuzzy. Logo depois, a gente mostra a relação entre eles. Vamos começar então pelos conjuntos crisp. Um conjunto crisp, ou conjunto nítido, ele é baseado na lógica bivalorada, sendo esse conjunto definido pela sua precisão e também pelo número finito de elementos. Essas definições não permitem que ele seja ambíguo. Então, se a gente pegar um elemento, esse elemento ele vai estar dentro do conjunto ou não. Ele não permite o talvez, ele não permite essa ambiguidade que o conjunto fuzzy permite, que o Alan vai explicar ele daqui a pouquinho. Esses conjuntos eles são muito eficazes na modelagem de sistemas digitais, que seguem a lógica binária. Como principal exemplo de conjunto crisp, a gente tem o conjunto 0 e 1. Ele pode ser definido como falso e verdadeiro, sim ou não, maior ou menor. E trazendo isso um pouco mais para a nossa realidade, trazendo mais para o nosso dia a dia, a gente tem a gente pode fazer a pergunta: João está segurando uma caneta? Essa pergunta permite apenas duas respostas, ou sim ou não. Não existe João está segurando uma caneta? Talvez ele esteja segurando uma caneta. Ou ele está segurando, ou ele não está. Mais ou menos essa é a lógica dos conjuntos crisp. Agora, o Alan ele vai dar sequência explicando um pouco mais sobre os conjuntos fuzzy. Meu nome é Alan, vou começar aqui a falar sobre os conjuntos fuzzy. Um conjunto fuzzy é definido no universo de discurso U, representado pela fórmula F igual a x, f de x, e em que x pertence a U. Ou seja, os elementos do conjunto são definidos por pares formados por elementos x, pertencentes a U, e os respectivos valores da função de pertinência. Exemplos de conjunto fuzzy. Como por exemplo, o conjunto dos números inteiros próximo ao número 7, definindo esse conjunto por uma função de pertinência, assumindo os valores da tabela abaixo. Quanto os números mais, o conjunto fuzzy vai de 0 a 1, então o 1 ele é o 7. Os números quanto mais próximos de 7 são mais próximos de 1. E os mais longe de 7 são menos próximos, são mais longe de 1. Como mostra a tabela abaixo. Os exemplos do conjunto em que os valores de pertinência são iguais a zero não foram incluídos. Essa função de pertinência discreta tem a representação gráfica abaixo, que mostra que o 7 ele é no 1, o 6 e o 8 ele é mais próximo do 1, e sucessivamente vai abaixando. O outro exemplo de conjunto fuzzy, nesse caso infinito, é o conjunto de tensões próximas à tensão nominal com PU, sendo representado pela seguinte pertinência, em que B, 0 de B é menor que A, V menos A dividido por B menos A, se A menor ou igual a V e menor que B. C menos B e C menos B, se o B for menor ou igual a V e menor ou igual a C. 0 se o V for maior que C.
Exemplo de conjunto fuse, onde A vale 0,95, B vale 1 e C vale 1,5, a qual tem a seguinte representação gráfica, que mostra o 1, mais lá no 1, que é o B, o A, que é 0,95, e o C, que é 1,5. Agora o Vinícius vai falar sobre as relações da conclusão do trabalho. Obrigado. Continuando o que foi falado anteriormente, a gente vê que na relação entre os dois conjuntos, a lógica fuzzy ela vai utilizar como base a lógica CRISP, utilizando seus conceitos iniciais. Então, a lógica fuzzy ela vai ter seus conjuntos, que na representação seria a letra maiúscula, seus elementos. Tem seu conjunto universo, que seria denotado por U. Ela é uma lógica bem mais complexa que a CRISP, já que a lógica CRISP é um conceito mais binário, né? Assim, 0 e 1. É um conceito mais de verdadeiro ou falso, ou é ou não é. Enquanto que a lógica fuzzy já tem infinitas possibilidades ali dentro, entre 0 e 1, né? Então, se a gente fosse criar um universo aí onde as duas estivessem juntas, a lógica CRISP estaria dentro da lógica fuzzy, né? Já que a lógica fuzzy tem infinitas possibilidades, enquanto que a lógica CRISP tem só duas, né? 0 e 1, ou é ou não é. Ambas estão relacionadas à teoria do conjunto, pois a gente pode realizar aquelas operações que a gente vê na teoria dos conjuntos, né? União, interseção, diferença das propriedades exibidas no conjunto. Além disso, tem a questão da comutatividade, que também a gente vê que é matemática discreta, né? Distribuidade de potência e a associatividade, a identidade. E também tem a transitividade. Tudo isso são conceitos que a gente vê na teoria dos conjuntos, que a gente viu também em matemática discreta. Outros casos que podemos destacar é que o conjunto difuso, que é o mesmo conjunto fuzzy, né? É só mais um outro termo, ele é determinado por seus limites indeterminados. Então ele tem uma incerteza sobre os limites definidos, né? Apesar de a gente dar lá que tá lá entre 0 e 1, não necessariamente seria os limites ali, porque como já falei anteriormente, tem infinitos casos. Já o nítido, o conjunto nítido ou crisp, ele já é mais definido, né? Mais limitado entre 0 e 1. Os elementos de conjuntos difusos também podem ser parcialmente acomodados pelo conjunto, exibindo graus de afiliação gradual. Por outro lado, os elementos nítidos do conjunto podem ter uma adesão total ou não. Ou seja, como falado anteriormente, pode ser o sim ou não, sim, o 0 e o 1, né? Em, além disso, existem várias aplicações da teoria dos conjuntos nítidos e difusos, mas ambos são relacionados para o desenvolvimento de sistemas especialistas eficientes. Assim, ambos querem imitar um pouco a nossa mente humana. Então a gente leva à conclusão de que a teoria dos conjuntos fuzzy ele pretende introduzir a imprecisão e imprecisão para tentar modelar o cérebro humano na inteligência artificial, que é, o, é um dos conjuntos que é utilizado em IA
E o significado de tal teoria está aumentando dia a dia no campo dos sistemas especialistas. Então, na inteligência artificial, esse conceito de o conjunto fuzzy ele é bem utilizado. E já a teoria CRISP, que é a teoria do 0 e 1, né, já que só possui ela é limitada entre 0 e 1, né, certo ou errado. Ela foi eficaz para elaborar a lógica binária. No caso aí, foi eficaz como conceito inicial para modelar o sistema digital. Especialistas que trabalharam na lógica binária, sim. Foi basicamente isso que foi usado a lógica CRISP. E é isso que a gente tinha que falar. Aqui tem as referências, deixamos no final do slide. Quando mandarmos o vídeo, a gente vai deixar lá o slide. E depois, qualquer coisa é só chamar nós para ver se tiver algum problema. Então é isso que a gente tinha que falar sobre.